Você só vai realmente conseguir alcançar os objetivos da sua vida se você conseguir parar de se distrair e começar a manter o foco naquilo que você está fazendo e naquilo que você precisa fazer e manter a consistência nisso. Sei que parece muito difícil de fazer isso ou muito complicado, principalmente porque vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas já estão distraídas e um mundo que tem um potencial de nos distrair muito grande. Nosso celular, por exemplo, toca uma notificação no WhatsApp, já logo pegamos ele para saber se é alguém importante. Toca a notificação no Instagram, já logo pegamos ele para saber qual a novidade da vez. Ou um e-mail para saber se é o chefe chamando. Só o fato do celular estar em cima da nossa bancada quando estamos realizando uma tarefa já é uma distração. Estudos mostram que o fato do celular estar no campo de visão de alguém que está realizando uma tarefa já diminui o desempenho dele em relação à pessoa que não tem o celular no campo de visão. Sei que parece muito alarmante, e de fato é muito alarmante, pois estamos perdendo a nossa capacidade de atenção e perdendo o controle da nossa vida. Mas eu te afirmo, não é tão difícil assim retomar o controle da sua atenção e de fato começar a parar de se distrair. O real problema não está na distração, está na maneira como você reage a ela. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Para te ajudar a lidar melhor com as distrações, vou te apresentar 3 técnicas descritas nesse livro, Indistraível, do Nir Eyal, que inclusive é um livro excelente, eu recomendo muito a leitura. Não apenas para você criar o hábito de ler, mas realmente é um livro muito bom. Se eu vou te ensinar a lidar melhor com as distrações, primeiro é necessário entender o que é uma distração. Distração vem do latim distractio e significa afastamento da mente. Afastamento da mente dos nossos objetivos. Distração é tudo aquilo que nos afasta, nos leva para longe dos nossos objetivos, daquilo que estamos almejando um dia alcançar. Para ficar mais fácil de entender, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você decida ter como meta estudar o livro Indistraível por completo. Portanto, você decidiu que, nesse momento, você vai estudar esse livro agora. 30 minutos estudando o livro. Portanto, qualquer coisa que não seja ler o livro e que não seja uma emergência ou uma urgência nesse momento, é uma distração. Ora, você tem o objetivo de terminar de ler o livro e determinou que para isso vai ler o livro. Então, quando você vai praticar isso e você acaba, por exemplo, tendo uma vontade de jogar videogame se torna uma distração. Distração é tudo aquilo que nos afasta dos nossos objetivos. Mas pode acabar surgindo a seguinte dúvida. Vamos supor que você tem esse objetivo de ler o livro, mas também tem o objetivo de se tornar muito bom no futebol, vamos supor. E você determina que nesse momento você vai ler o livro, mas acaba sentindo aquela vontade de jogar bola agora. Isso seria uma distração? Não, né? Já que você tem o objetivo dos dois, está certo? Na verdade, não. Está errado. Se nesse momento você definiu que agora você vai ler o livro porque você tem esse objetivo, então jogar bola se torna uma distração, por mais que você queira sim se tornar bom de bola, porque no seu planejamento, agora é hora de ler o livro. Jogar bola fica para outro momento. Mas, Leone, e se eu não planejei fazer nada? Se eu não planejei que agora eu vou ler? É uma distração ainda assim? Continua sendo uma distração, porque não tem como você alcançar o seu objetivo, qualquer objetivo que seja, se você não planejou ele. Tudo se torna uma distração quando não há planejamento. Então, se você não planejou nada, qualquer coisa é uma distração. Para finalizar sobre distração, quero que você guarde na sua memória as seguintes coisas. Distração é tudo aquilo que nos afasta dos nossos objetivos. Não tem como alcançar qualquer objetivo que seja, se não houver planejamento para isso. Tudo, absolutamente tudo se torna uma distração quando não há planejamento, e a distração é nada mais, nada menos que um impulso momentâneo. Mas então, se distração é tudo aquilo que nos afasta dos nossos objetivos, o que seria aquilo que nos leva para perto dos nossos objetivos? O nome disso é tração. Tração vem do latim tractio e significa atrair ou puxar para perto. Portanto, no quesito de objetivos, dos nossos objetivos, tração é tudo aquilo que nos leva para perto dos nossos objetivos e, consequentemente, faz alcançarmos eles algum dia. Bem, sabendo então o que é tração, o que é distração, vamos então para as 3 técnicas para aprender a lidar com as distrações. A primeira técnica é a regra dos 10 minutos.
Essa regra dos 10 minutos ela é muito simples e muito sugestiva. Lembra que eu falei que toda distração é um impulso? Pois é, a regra dos 10 minutos consiste em sempre que você sentir esse impulso, essa vontade de se distrair, de fazer aquilo que não é para você fazer agora, você vai simplesmente virar para si mesmo e falar: não, agora não. Eu posso sim me distrair depois. Daqui a 10 minutinhos, mas agora eu vou focar naquilo que eu estou fazendo. Esse simples ato de você virar para si mesmo e falar que daqui a pouco você pode se distrair, mas agora você vai focar, faz com que esse impulso que é a distração, ele simplesmente passe. Imagine que ele é uma onda e ele vem como se fosse um tsunami e aos poucos ele vai sumindo. Quando você dá esse tempo dos 10 minutos, faz com que você não acabe cedendo à distração quando ela está no pico, mas faz com que você consiga surfar nela. E quando passa esses 10 minutos, esse impulso já foi embora e você não está mais com vontade de se distrair e se permanece focado. Essa técnica realmente é muito boa e muito eficaz. Testa ela e depois me conta nos comentários como que foi essa experiência. Então, só recapitulando, a regra dos 10 minutos é você virar para si mesmo e falar que não. Daqui a 10 minutinhos eu posso me distrair. Eu posso me distrair. Mas agora? Não, agora eu vou focar naquilo que eu decidi que vou fazer. Segunda técnica é a técnica da correnteza. Sabe quando você acaba tendo aqueles pensamentos negativos, pensamentos aleatórios e até desagradáveis que você não quer manter na sua mente, mas que acabam vindo sem mais nem menos? A pior coisa que você pode fazer com esses pensamentos é suprimir eles. Suprimir seria você se esforçar ao máximo para eliminar, para excluir e acabar se negando a manter esses pensamentos na sua cabeça. E então você acaba suprimindo eles. Suprimir será a pior forma de fazer isso, porque quando você suprime os seus pensamentos, existe uma teoria chamada teoria do processo irônico, denominada pelo psicólogo social Daniel Wegner. Após realizar um estudo a respeito exatamente disso, ele descobriu que quando você suprime um pensamento, você não exclui ele da sua cabeça, mas faz com que posteriormente ele volte cada vez mais intenso e cada vez mais forte e frequente. Então, quando você acaba tendo o pensamento que, vamos supor, você acaba pensando que sua avó morreu, você quer se negar a manter esse pensamento na sua cabeça e você começa a suprimir ele, ao invés de você excluir, você está fazendo com que ele permaneça lá e volte com cada vez mais intensidade, fazendo com que você não consiga parar mais de pensar nisso. Mas, Leone, se eu não querer excluir ele da minha cabeça, como que eu vou lidar com ele? É exatamente aí que entra a técnica da correnteza. Essa técnica consiste em basicamente o seguinte: imagine-se diante de um riacho, diante de uma correnteza. E nessa correnteza haverá ali folhas de árvores mesmo. E você está parado, analisando a correnteza levar essas folhas, até que vai chegar um determinado momento em que você não vai mais conseguir vê-las em seu campo de visão. Seja porque, sei lá, entrou numa caverna, ou então virou uma cachoeira e acabou desaparecendo, ou virou em alguma curva na floresta e você não vê mais, ou simplesmente porque ficou longe demais e você não enxerga. Não sei, é você que vai definir isso com a sua imaginação. Agora, após realizar essa imaginação, coloque esse pensamento negativo ou esses impulsos de distrações, como eu citei anteriormente, coloque eles em cada uma dessas folhas e apenas observe a correnteza levar eles para longe e simplesmente sumir da sua mente. Essa simples técnica de você imaginar a correnteza levando seus pensamentos para longe é uma técnica extremamente eficaz para você conseguir lidar com os pensamentos. Eles simplesmente somem da sua cabeça sem mais nem menos. Então, caso você ainda esteja duvidando se essa técnica funciona ou não, testa aí e depois me fala, porque realmente ela é muito eficaz. Terceira e última técnica é a técnica das anotações. Essa técnica é sim um pouco mais complicada de fazer e demora um pouco mais, mas essa daqui tem um diferencial. Enquanto as outras duas fazem com que você lide com a distração no momento presente, essa terceira técnica faz com que você não apenas lide com a distração no momento presente, mas faz com que você aprenda sobre si mesmo em relação às distrações, fazendo com que no futuro você consiga não cair mais nas distrações, pois você vai se conhecer ainda mais. Portanto, para não ficar muito confuso, não ficar muito longo e para ser realmente bem direto para conseguir te ajudar, já vou te passar quais são as coisas que você precisa deixar anotado para colocar essa técnica em prática. Primeiro é necessário você entender que nessa técnica você vai se analisar em dois casos dependendo dele. Caso 1, você cair na distração e caso 2, você perceber a distração antes de cair nela. O que você vai anotar será as seguintes coisas:
o horário em que você caiu ou percebeu a distração, qual é a distração que você caiu ou percebeu, como que você se sentiu ao cair na distração ou como que você estava se sentindo quando estava com vontade de se distrair. Você também vai anotar se é um gatilho interno, ou seja, é um impulso que veio, como por exemplo, jogar videogame, ou se ela é um gatilho externo, como por exemplo, notificação do celular. Vai anotar também se ela é um problema de planejamento. Vamos supor que você dormiu de tarde porque acabou não planejando fazer nada de tarde. Então você marcaria que é um problema de planejamento. E por último, quais são as possíveis soluções? Quando você percebe o que causou a distração ao fazer essas anotações e consegue encontrar uma possível solução e coloca ela em prática, é aí que entra a mágica. Você vai estar se protegendo contra essa distração em específico. E no futuro, não será mais acometido por ela. De fato, essa técnica é muito poderosa, mas ela demanda um pouco de tempo e um pouco de paciência. Até porque não é todo momento que você conseguirá colocá-la em prática. Mas sempre que possível, faça. Mas agora, depois de ter te falado todas essas técnicas, explicado o que é distração, o que é atração, tem uma pergunta para te fazer. Você se acha uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa que cai muito nas distrações? Comenta embaixo que eu quero saber. E antes de finalizar o vídeo, deixo aqui para você uma frase do autor Nir Eyal, dentro do livro Indistraível, que vai te ajudar a responder melhor essa pergunta que eu acabei de fazer. E a frase é a seguinte: o antídoto para a impulsividade é o planejamento. E eu te afirmo, se você não tinha nenhum planejamento até agora, o planejamento que você vai usar até então são essas 3 técnicas que eu acabei de te falar, para você conseguir controlar a impulsividade que é a distração na sua vida. Espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha sido útil para você. E caso ele tenha sido, deixa seu like, se inscreve no canal para você ficar por dentro de mais vídeos sobre evolução que vão te ajudar a se tornar, aos poucos, a sua melhor versão. E se possível, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que esse vídeo será útil na vida dela. Fique com Deus e até mais.